Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Aqui a gente bate um papo sobre a sua vida pessoal e sua vida profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Episódio muito especial, recebendo as minhas referências de oratória na advocacia, professor Eduardo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação enorme estar aqui hoje com o Diogo. Fico muito feliz com o convite e feliz com a referência de ser uma das referências em oratória para o meu colega advogado Diogo. Na verdade, isso não nasceu por acaso, isso é fruto de um trabalho de já quase 38 anos. E isso aconteceu e hoje eu percebo, sim, de fato, acabei sendo uma referência não só para você, mas para vários colegas advogados. E o que me distingue de qualquer outro colega advogado, Diogo, na verdade, é tão somente os cabelos brancos. E eu digo para os meus alunos, eu sou vocês amanhã. Basta que você percorra esses 37, 38 anos, se exercite, pratique e acredite na sua capacidade, na possibilidade de que a comunicação pode sim transformar vidas. Eu e o Diogo acreditamos nisso, e é por isso que a gente está aqui hoje, e é por isso que a gente está aqui com vocês, para que vocês também possam ter essa percepção e transformar a vida de vocês a partir da comunicação. Muitos de nós e muitos dos nossos colegas perdem grandes oportunidades da vida por não saber falar. E isso é um defeito muito sério e não é só particular de nós advogados, mas hoje a comunicação é indispensável em qualquer ramo da vida. E não é só na advocacia, Diogo. É na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar. Quantos conflitos podem ser resolvidos? Quantos empregos, quantas oportunidades de emprego você perdeu por não saber falar? E quando você sabe se comunicar com propriedade de uma forma persuasiva, eu digo que você acende uma luz na sua vida. E quando você acende a luz e você a carrega consigo, você não ilumina só o seu caminho, mas você traz junto consigo a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua mulher e os seus filhos. E você começa a perceber que a sua vida começa a se desenrolar e você começa a crescer naturalmente. E eu começo com uma provocação, o Diogo vai me fazer algumas, eu farei outras, mas não existe um único advogado de sucesso, e eu desafio você que nos acompanha e nos assiste, a indicar um advogado de sucesso que tenha conseguido chegar ao sucesso na carreira sem saber falar. Ou seja, é indispensável. Se saber falar e saber se comunicar com propriedade é fundamental, na advocacia é indispensável. E saber falar, todos nós sabemos. O que a gente precisa é saber falar com propriedade, de uma forma persuasiva. Porque na advocacia, o produto somos nós. Então a gente tem que saber vender este produto, saber vender o peixe. E esse é o produto que eu tenho para vender. Então, se eu não souber vender e me comunicar, eu vou estar fadado ao fracasso, inevitavelmente. Mais cedo ou mais tarde, eu vou acabar naufragando. Então eu tenho que saber vender e construir uma imagem de sucesso para conseguir vender isso para os meus colegas e para os meus clientes. Essa é a ideia. E foi assim que eu comecei a me interessar pela comunicação. Hoje estudo, tanto quanto você, para aprender sempre um pouco mais. Tem muita gente que sabe muito mais do que nós. Na verdade, a gente descobre que a gente não sabe nada. Muito do que eu sei é muito empírico. A única coisa que me distingue de todos os outros é o fato de que eu digo, e também é um desafio, é o único professor que ensina aquilo que faz, tem 38 anos. Você tem vários outros professores que pretendem te ensinar oratória e técnicas de comunicação, mas nenhum sobe na tribuna toda semana como eu subo. Isso não aconteceu por acaso. Então é por isso que eu estou aqui hoje com o Diogo, uma satisfação muito grande para a gente poder compartilhar um pouco do conhecimento e um pouco da minha trajetória. Maravilha. Agradecer ao Enoque que faz tudo isso acontecer, meu irmão, tamo junto. Muito obrigado. Seguimos. Professor, eu acredito, e eu sempre falo isso, que é uma honra minha poder convidar as pessoas e fazer a pergunta que eu quiser, sentado à frente. Ou seja, eu tenho a oportunidade, com menos de 10 anos de advocacia, quase 10 anos, de sentar com uma das minhas referências de oratória e poder perguntar o que eu quiser sobre a oratória na advocacia. Ou seja, que privilégio eu tô tendo aqui. Então vamos lá. Os últimos pesquisas que saem, o cenário da advocacia brasileira, ele revela um grande desafio pela quantidade de advogados que nós temos. Quantidade de pessoas que estão com o AB nas mãos. E aí eu faço essa reflexão sobre o AB nas mãos e ser advogado porque eu acredito que tem uma grande diferença. Ter o AB na mão e ser de fato um advogado tem uma distância grande.
A comunicação é que faz essa aproximação da pessoa que tem o OAB nas mãos para virar um advogado, de fato? É o que pode fazer, digamos assim, fazer valer essa OAB, essa vermelhinha? Eu acredito sem dúvida nenhuma nisso. Eu acho que a comunicação é o que faz a diferença. E hoje a comunicação é o instrumento mais bem referenciado em qualquer tipo de entidade corporativa. Ou seja, é uma qualidade que se avalia fundamentalmente para a escolha de um profissional. Não basta você ter conhecimento técnico. Você tem que saber transmitir isso. Não adianta você ser um fera em qualquer área, seja do direito ou não, e não permitir que as pessoas saibam que você é o fera. E talvez você não seja o fera, mas você seja um cara muito bom, mas que sabe vender seu peixe. Então, quando a gente fala das oportunidades que a vida deu, e eu falei de entrevistas de emprego, talvez vocês possam lembrar de um fato particular, não com vocês, mas com um amigo, com um conhecido, numa entrevista de emprego, uma pessoa que fugia um pouco dos padrões normais de comportamento, cabelo mais comprido, um brinco, uma roupa diferente, e a entrevista era no jurídico de um banco. E você de terno e gravata. E quando você foi ser entrevistado, o entrevistador disse, olha, a vaga acabou de ser preenchida pelo seu colega. Aí você fala, mas de cabelo comprido, brinco... Barba mal feita. Barba mal feita, disse, mas ele soube se comunicar. E a gente percebeu que ele se encaixava adequadamente no perfil que a gente precisa. Não adianta você ser bom, saber se vestir, se apresentar bem, se você for um elemento desagregador, se você comparecer a qualquer tipo de evento com arrogância, com prepotência. Essas técnicas todas, que dizem respeito não só à oratória, mas em especial à comunicação, dizem respeito à vida. E sempre que eu vou fazer uma palestra, Diogo, eu aviso antecipadamente para as pessoas para que elas não se surpreendam, porque grande parte das coisas que eu vou dizer, que eu vou transmitir, as pessoas já ouviram. Talvez eu tenha o mérito muito singular de conseguir reunir uma série de informações e transmiti-las num curto espaço de tempo. Mas isso é lugar comum e muitas das coisas que eu falo as pessoas já ouviram, exceto aquelas que dizem respeito às minhas histórias pessoais e particulares, que sempre permeiam as minhas manifestações. Ou seja, é preciso ter conhecimento técnico? Claro que sim. Você tem que saber o que você vai falar para você não falar bobagem. Eu sempre digo, não me peça, e não foi isso que o Diogo me pediu, que eu fale de física ou de engenharia, porque eu não vou saber falar e eu vou claudicar e eu vou parar. Mas se você me pedir para falar de oratório de um campo específico do direito, eu vou conseguir falar e vou conseguir desenvolver uma ideia com começo, início e fim, prender a atenção de quem me ouve e fazer com que as pessoas me entendam. O objetivo do orador, fundamentalmente, é conseguir transmitir uma mensagem com começo, início e fim, que as pessoas consigam entender e que as pessoas prestem atenção na sua mensagem. Para que essa mensagem possa chegar sem ruído, é preciso que você decote uma série de comportamentos para não fazer ou não permitir que a pessoa que te ouve, que está te ouvindo, comece a prestar atenção em pequenos detalhes. Por exemplo, vício de linguagem, um brinco balançando, um tique nervoso. Mexer no óculos. Isso, mexer no óculos. Alguma coisa que desvia a atenção. E a pessoa passa a prestar mais atenção no vício do que na sua mensagem. Então, você tem que saber construir uma imagem que seja absolutamente limpa desse tipo de perturbação e conseguir transmitir com começo, início e fim uma mensagem que tenha conteúdo. E você consegue sim, qualquer um consegue fazer isso com esforço e dedicação. Grande parte dos nossos colegas tem medo de falar em público. Grande parte das pessoas tem medo de falar em público. E você sabe, pesquisa recente, não sei se tão recente, mas uma pesquisa feita nos Estados Unidos e também na Inglaterra, descobriu que grande parte das pessoas tem mais medo de falar em público do que da própria morte. Ou seja, se você tem medo, não fique preocupado que você não está sozinho. Todos nós temos medo. Eu tenho medo, eu me preocupo até um momento, eu sou bastante ansioso, treino, ensaio, me preparo, mas até o momento de subir na tribuna eu não sei o que eu vou dizer. Aquele momento é único e especial, então você tem uma série de fatores que interferem na sua manifestação que tem que ser ponderados, nem todos você consegue gerir. Então isso você tem que prestar muito atenção. É possível? Sim, qualquer um consegue. Basta que você acredite na sua capacidade, vença seu medo. E se não vencer seu medo,
Vá com medo mesmo, porque um dia você vai conseguir. O que me assombra, o que me preocupa, eu tenho muito medo de algumas coisas. Medo de avião, esse é irreparável. Mas eu enfrento. Mas o grande medo nas nossas vidas é o medo do desconhecido. Então, como é que você enfrenta o desconhecido? Estudando. Enfrentando e descobrindo quais são as suas dificuldades. Então, se você tem medo porque você não conhece as pessoas, as conheça. Você não conhece o ambiente, frequente o ambiente antes. Você não estudou para o processo. Agora, não queira fazer mágica e querer fazer um discurso de improviso da tribuna, porque hoje, mais do que nunca, você vai passar vergonha. E o que viraliza é o mal feito, Diogo. Perfeito. Nós temos um episódio recente no Supremo, aquele julgamento inicial de 8 de janeiro, 3 colegas nossos se manifestaram. E a gente lembra do Pequeno Príncipe, Isso. Pôncio Pilatos, uma colega que chorou e um desembargador aposentado que enfrentou o tribunal de uma forma muito pouco delicada, até um pouco grosseira, de enfrentamento. Nenhum deles conseguiu transmitir a sua mensagem. Na verdade, nós somos um mensageiro da tribuna, e a tribuna, é bom que se diga, a tribuna é um solo sagrado da advocacia. Você pode muito, mas você não pode tudo. Então você tem que saber como tratar as pessoas. E a oratória e a comunicação funciona como a gente... na nossa vida, no dia a dia. Quando você chega na casa de alguém, Diogo, a primeira coisa que você faz é cumprimentar. Falar, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Diogo. Você tá bem? Ninguém chega na casa dos outros e chuta o pé a porta, senta com o pé em cima da mesa, não usa talher para comer. Não! Existe um certo ritual que você tem que observar para que você seja bem recebido. Porque senão a esposa do seu amigo, a mãe do seu colega fala, não traga mais esse cara aqui não. Pode ser seu amigo, vai continuar sendo seu amigo, não tem nada com isso. Mas aqui em casa eu não quero. O rapaz usou o banheiro, não fechou a porta. Fechou a geladeira com o joelho. Comeu com as mãos, deixou sujeira no chão. Eu não quero. Muito obrigado. Ou seja, você quando sobe na tribuna, a primeira coisa que você faz, cumprimentar as pessoas. Claro. Se apresentar, dizer quem você é. E eu tenho uma estrutura de discurso, cada um tem a sua. E uma das formas da gente aprender é se inspirar. Inspire-se em quem você quiser. Escolha, escute. Mas eu tenho uma estrutura de discurso. Apresentação, cumprimentos, meu objetivo. E quem está acostumado a assistir sustentação oral é testemunha de que vários colegas sobem na tribuna, Diogo, falam bem, e ao final você vira para o seu colega ao lado e fala, ele falou por quem? Pelo apelante ou pelo apelado? E você não sabe dizer. Porque ele não definiu inicialmente qual era o objetivo dele. Isso é fundamental em qualquer situação na vida. Porque você já delimita o seu objetivo e já estabelece um caminho a ser percorrido. Então, se você já se identifica e diz seu objetivo, de cara, você consegue fazer com que as pessoas prestem atenção naquilo que você tem para dizer, ou não. Mas você já sabe que aquele público é hostil, você tem que trabalhar diferente. Mas há necessidade de que você estabeleça porque você previne o ouvido de quem vai lhe ouvir acerca do que você pretende. Então, a partir dali a pessoa diz, mas o objetivo dele é esse. Então, a minha compreensão tem que ser nesse sentido. Facilita com que a mensagem chegue sem ruído naqueles que lhe ouvem. Eu costumo dizer que nós somos os guias. Pense em um espaço em que existe um guia, você é o guia. Ou seja, se você não definir muito bem para onde vamos, como vamos e se faremos paradas ou não, ou você vai ser interrompido, ou as pessoas vão entrar em portas que você não definiu quais eram para entrar. Ou você vai chegar a lugar nenhum. Chegar a lugar nenhum, porque Isso. você não definiu uma rota. Isso. Então, e você tem que estabelecer isso antes. A gente não pode acreditar que você vai para a tribuna sem nenhum preparo. Cada minuto de sustentação reclama de 2 a 3 horas de preparo. Ou seja, ontem eu fiquei na tribuna por 8 minutos. Eu devo ter me preparado por 30, 40 horas. 30 horas, pelo menos. Você monta a estrutura, prepara, estuda, conhece. Quando a gente fala de conhecimento, que é fundamental, não é só conhecimento do processo. É conhecimento de quem lhe ouve, é conhecimento da parte contrária, é saber
qual é a posição da turma a respeito daquele tema, isso é conhecimento, tanto contra como a favor, né? Tanto a favor quanto contra. É saber a posição do relator, saber a posição do STJ, isso tudo é conhecimento. Professor, sabe um negócio que eu faço? Eu pesquiso para saber de onde que é a nomeação dele para o tribunal. Isso é fundamental. Público, advocacia, da OAB, se vem pela magistratura. Isso é fundamental. De onde que vem? Isso tem a ver com o histórico da pessoa. Isso tem a ver com conhecimento. Eu vou mais. Eu descubro onde a pessoa nasceu. Eu tive um julgamento recente e o desembargador, relator, é de Pariquera-Açu, interior de São Paulo. E aí eu fiz, e isso tem a ver com storytelling, o envolvimento total. Que você, né? Aproximação, e aí conexão. eu cumprimentei o relator, eu falei, Vossa Excelência é um vaticinado. Ele olhou para mim. Quando Vossa Excelência nasceu em Pariquera-Açu, seu pai sabia que Vossa Excelência hoje estaria aqui. Porque Vossa Excelência sabe que Pariquera-Açu em Tupi-Guarani é entre grandes peixes. E Vossa Excelência, hoje magistrado, está sentado ao lado de grandes tubarões do direito. Olha só. Eu trouxe uma memória dele para dentro do processo. Talvez nem todos soubessem que ele era de Pariquera-Açu. Não me perguntem quem é, como é que se chama quem nasce em Pariquera-Açu, porque eu não vou saber dizer. Mas eu sei que Pariquera-Açu é uma cidade no interior de São Paulo e que significa entre grandes peixes, em Tupi-Guarani. Isso traz envolvimento. Faz com que a pessoa perceba e escute você. Então, quando a gente fala assim, Eduardo, não adianta fazer sustentação Isso que eu oral. ia perguntar agora, professor, porque eu sei que tem muita gente assim, porque a gente falou aqui agora no início que para poder fazer você sair da vermelhinha para de fato ser um advogado, a gente precisa da comunicação. Então, você que está com essa percepção de como é que eu faço para advogar, vai estudar, vai se dedicar e aprender sobre comunicação. Dedique um tempo. Você que está querendo começar a fazer sustentação oral e está com esse mito que às vezes a gente precisa desmistificar, de que a sustentação oral não funciona, não adianta, ninguém escuta. Qual é a dica que o professor tem? Aprenda a falar. Se as pessoas não estão prestando atenção em você, o defeito é com você, não é com quem está lhe ouvindo. Aprenda a seduzi-las. Faça com que elas prestem atenção. Uma das referências minhas nos meus cursos aliás, meu único termômetro nos meus cursos, exceto esse último que eu fui aplaudido de pé, eu fiquei de fato emocionado. Mas o termômetro que eu uso é o uso do celular. Eu consigo fazer com que as pessoas não mexam no celular. É claro que tem alguém que responde o zap da mulher, mas não ficam no celular o tempo todo. Ou seja, eu consigo prender a atenção. Se eu não conseguir prender a atenção, é porque o defeito está comigo. Eu tenho que mudar a minha forma de me manifestar. É muito fácil, né, professor, pegar e terceirizar a responsabilidade sobre a sua comunicação ao outro, que o outro não presta atenção em si. Mas o que você não comunicou? Então, o que você não está conseguindo comunicar que a outra pessoa não está conseguindo ficar prestando atenção em você? Envolva. Então, não é só saber onde é que a pessoa nasce. Eu sei o time que o desembargador torce. Eu sei a data do aniversário. De alguns eu sei o nome da mulher, sei o aniversário do filho. Claro que você não vai falar isso da tribuna, mas eu sei que tem um desembargador, meu amigo, que é torcedor do Vasco. E ele nasceu em Goiânia. E aí, uma vez numa sustentação oral, eu já no final, eu falei, quero testemunhar aqui um fato típico ocorrido na vida do desembargador, que poucos aqui sabem. Oriundo de Goiânia, a comoção popular que tomou a capital goiana quando ele veio para cá, se assemelhou, muito se disse, com aquela que tomou as ruas de Lisboa na primeira viagem de Vasco da Gama. Eu trouxe uma memória de nascimento dele e trouxe o clube. Ele jogou pelo Vasco da Gama. Ele é Vasco doente. Eu sinto muito, não posso fazer nada. Açúcar. Então, você envolve, faz com que a pessoa preste atenção. Primeiro, porque a pessoa se sente importante. Com certeza. Você tomou conhecimento de um detalhe valorização do teu público. Valorização. A pessoa se sente valorizada e presta atenção porque você tem alguma coisa para dizer. Então, eu perdi. Não é esse o objetivo. Não pensem em vocês que é o fato de você fazer sustentação que vai resolver. Não é isso. Não é esse o problema. Mas, uma pergunta que eu faço. Se você não sobe a tribuna e perde a demanda e liga para o seu cliente e ele pergunta para você assim, vem cá, você sustentou? Não sustentei. E o cliente faz a pergunta que você não tem a resposta. Mas doutor, se o senhor tivesse sustentado, o resultado poderia ser outro? Não tem resposta para isso. Porque eu não sei responder, porque eu não sustentei. Agora, se você sustentar
e for vencido e ligar para ele, ele vai virar para você e vai dizer o seguinte: doutor, eu sei que o senhor fez o melhor possível. Lamentavelmente a gente não ganhou, mas fique certo que eu estou muito feliz com a minha escolha e o senhor foi o melhor advogado que eu conheci na minha vida. César Brito, que é uma das outras minhas referências, ele fala o seguinte, que nós somos o poeta do processo. Tirar as palavras escritas em várias laudas e transformá-las em 5, 10, 15 minutos de sustentação oral é para quem de fato tem capacidade de ter uma boa comunicação. E fazendo a referência dessa ideia do desconhecido, porque eu acredito que esse é um grande entrave para alguns advogados. Eu não conheço, eu tenho medo porque eu não conheço, etc. Eu tive um episódio uma vez em que eu estava no TRF da primeira região. E como eu estava recorrentemente no TRF da primeira região, especialmente na primeira turma, foi bem curioso porque teve um processo que estava sendo julgado antes do meu. E era um processo que era muito parecido com alguns processos que eu já vinha sustentando. E começou uma discussão. E começou uma falha no julgamento por falha de interpretação do que era que estava sendo julgado. E eles perceberam, os magistrados, os embargadores perceberam que eu estava bem incomodado. Eles falaram: doutor Diogo, e é isso, quando você vai frequentemente, sabem seu nome, você tem credibilidade, aquilo já não é mais desconhecido. Doutor Diogo, tô vendo que o doutor tá fazendo algumas caras e bocas, o doutor quer fazer alguma palavra, alguma observação? Falei: excelências, desculpa o excesso de expressão, é porque esse caso é exatamente aqueles casos que venham a essa tribuna sustentar e tem uma distinção. Não é esse caso que vossas excelências estão julgando. Aí pararam. Aí viraram para o advogado e falaram: eu vou tirar de pauta para poder estudar melhor. Ou seja, o que era desconhecido de fato, minha primeira sustentação oral foi no TRF da primeira região. Primeira vez eu não sabia como funcionava. Ou seja, uma baita dica a dar para os advogados é: nunca sustentou? Experimenta, pega um dia à tarde, uma quarta-feira, que praticamente todos os tribunais têm sustentação oral, vá, sente lá e assista as sustentações. Veja como é que veja como é que funciona. Sabe algo que eu faço, professor? Às vezes eu falo que é mais difícil para mim hoje sustentar em um tribunal de justiça que eu nunca sustentei do que sustentar no STF e no STJ, porque eu não conheço. Eu não conheço. Aí sabe o que eu faço? Eu boto no Google. Aí eu vejo o rosto do desembargador, eu ganho conhecimento de quem é. Hoje a gente tem o YouTube que facilita demais. A gente sabe a postura de cada desembargador dando um clique no YouTube. Acabou. Para diminuir esse medo. Porque, de fato, tudo que é desconhecido gera excesso de imaginação. E se gera excesso de imaginação, a gente pode cortar um pouco desse excesso de imaginação conhecendo. Se a gente pode conhecer, a gente vai começando a se aproximar e fazendo diferente do que os outros advogados fazem. Então, respondida a pergunta se sustentação oral merece ser dada toda a atenção do mundo, absolutamente. Faz toda a diferença. Eu consigo ter atenção. E eu comentei, os 2 últimos julgamentos eu não tive sucesso, mas os 2 anteriores, eu comecei perdendo de 2-0. No primeiro, houve uma divergência, ficou 2-1, ampliou-se o core e eu virei para 3-2. No segundo, eu estava perdendo por 2-0, a segunda vogal pediu vista, quando trouxe o voto divergente, eu fechei em 3-2. Isso só aconteceu por conta da sustentação oral. Ponto. Resolve em todos os casos? É claro que não, mas é importante que você se manifeste com propriedade, na defesa da advocacia, na valorização da tribuna. Isso é fundamental, você saber usar esse instrumento. A sustentação oral é a cereja do bolo. Então você tem que saber se comportar, tem que saber se portar, tratar bem seus colegas, conhecer o plenário, saber como votam, como julgam, como é que você tem que se comportar. Isso diz respeito ao conhecimento. Como é que você veste a beca? Então assista, vá ao STF, sente uma tarde, assista uma sessão da turma, vá no STJ, passe uma tarde, sente, assista, vá no TJ, assista, acompanhe. E a inspiração, ela não vem só no sentido positivo, ela vem no sentido negativo também. Isso aqui é uma coisa que eu não vou fazer. Então, eu disse, esse colega não serve como inspiração, eu não vou fazer isso que ele fez, porque eu achei muito feio. Então, outros colegas você pode se inspirar positivamente. Esse cara fala bem, vou seguir ele no Instagram. Não vou seguir porque esse cara é muito ruim. Então, exemplos bons, exemplos ruins. Não tem condições, se você não está numa capital, você está numa outra cidade, acesse o YouTube, procure o site do tribunal, escute, perca 1 minuto do seu tempo, 15 minutos do seu tempo e assista, falando, olha, e você falou antes, é muito importante, César Brito é poeta.
Mas é uma poesia. E você trabalhar isso também é importante que você faça disso um momento que seja de fato marcante. Por isso que eu falo que a sustentação oral tem que ser impactante. Cacai é um sujeito maravilhoso, muito querido, muito meu amigo, e Cacai usava isso com muita propriedade. E a vida é viscosa entre a náusea e a rosa, foi que a ostra fez a pérola. Eu achava isso muito bonito, e o Cacai falando fica muito mais bonito ainda. Ele sabe se manifestar com muita propriedade. E esse é um trecho de um poema, chama-se Sonetilha Existencial, é de um primo tio do Cacai, chama-se Leão de Formosa, lá de Patos. E tem a ver com a lucidez do homem. E o Cacai, volta e meia, usa isso. E isso é um recurso também para se usar. E eu também uso isso, eu cito, porque isso também traz autoridade na tribuna. Então, eu às vezes falo de Martin Luther King. Hoje é o dia certo para fazermos a coisa certa da forma certa. Amanhã, desembargador, pode ser tarde. Isso foi o trecho de uma manifestação na Grande Marcha, um Martin, né, pastor protestante, líder negro-americano, um encantador maravilhoso, que a gente traz para o seu lado para fazer com que as pessoas prestem atenção. Tem um outro poeta pernambucano, Rogaciano Leite, e ele fala da humildade, a humildade do sândalo que perfuma a lâmina fria do machado que ele corta. E é com essa humildade, desembargador, que eu venho aqui na tribuna, na busca incessante de justiça, tentando reformar a douta sentença recorrida que não se mostra minimamente razoável. Aí você fala, é treino. Professor, falando desses destaques, dessas capacidades de nós termos a sagacidade de tirar o processo da vala comum, uma sustentação oral, qual é a diferença da sustentação oral para o recurso interposto ou para as contrarrazões interpostas? É a oralidade, né? Você poder mostrar e chamar atenção. Porque hoje em dia... Eu questiono isso porque tem muita gente que pega o recurso e sustenta o recurso. Não, existem alguns mitos e alguns grandes defeitos na oratória e no que diz respeito à sustentação oral. O grande problema hoje, o grande defeito, primeiro, é não fazer sustentação. Concordo. O segundo grande defeito é ler suas razões. E isso é básico, porque se você em casa lê um texto e você depois reproduz esse mesmo texto falando, você pode ter certeza que a sua entonação e a forma como você se manifesta são diferentes. Então você apresenta e as pessoas vão prestar atenção em você de uma forma diferente. Então, se você vai para a tribuna para ler memorial, meu amigo, minha amiga, não faça isso. Você tem sim capacidade de se preparar para falar por 5 ou 10 minutos. Comece no juizado especial, que é 5 minutos. E eu gasto do meu tempo 10% na apresentação e 10% no fecho, que são fundamentais. A abertura e o encerramento são fundamentais. Não basta você chegar para dizer, olha, eu queria falar aqui, então muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer, até logo, tchau. Não é assim. Você tem que se apresentar, você tem que dizer para que você veio, desenvolver e no final permitir que as pessoas saibam que você está encerrando. E fazer um fecho que seja de fato... Filme sem final é péssimo, aquele filme que do nada acaba. De repente falou, já acabou, doutor? Acabou, aí você olha pro lado, acabou? Era acabou? Isso que Não, muitos colegas falam assim, era isso que eu tinha para dizer. Era isso o quê? Você falou por 10 minutos? Era isso os 10 minutos? Não, você não tem que dizer isso. Eu sou contra. Eu também sou contra. Vocês vão me perdoar, mas é a primeira vez que eu sustento. Para quê? Eu também não sei. Para que você vai dizer isso? Você cria um preconceito, Joe. Também acho. O pessoal, nossa, esse doutor novinho, essa doutora novinha, e eu ainda tô aqui, meu salário não caiu, eu tô aqui aborrecido, então eu vou ter que ouvir o doutor. Primeira vez, doutor? Puxa vida, doutor. E aí você surpreende, você arrasa, fala, doutor... Porque tem aquela história do elogio padrão, né? Diz, muito obrigado, excelente manifestação. Poxa vida, todo mundo já ouviu isso, né? Qualquer sustentação é aquele elogio padrão. Eu consigo fazer alguns elogios que são diferenciados. E isso mostra que as pessoas prestaram atenção. Se eu posso, por que você não pode? Qualquer um pode. Basta que se prepare, basta que estude, basta que conheça o processo, que faça um curso de oratória, que siga Diogo, que siga a mim. Mas a capacidade, ela se constrói ao longo do tempo. Eu não sou o orador que eu sou hoje por conta do nada. São quase 38 anos de estrada. Então, você aprende, você acumula conhecimento, você tem histórias para contar.
Então é importante, você falou do YouTube, o Google. Eu fiz uma sustentação uma vez, Diogo, em que a gente falava do fornecimento de um medicamento de alto custo para uma criança. E há pouquinho eu falei do encerramento. Aí eu falei, desembargador, eu não peço nada demais. A única coisa que eu peço e espero que se consiga é que esta criança, hoje com 2 anos, possa, igual Vossa Excelência, se banhar nas águas do Rio São Luís, que banha a sua cidade de nascença. Muito obrigado, até logo. Ganhei. Não por isso. Que fique claro. Não é isso. Vou fazer sustentação oral, vou ganhar. Não é isso. Mas é papel do advogado cumprir o seu mistério da forma mais adequada possível. É poder dizer para o seu cliente que você adotou todas as técnicas possíveis e imagináveis para conseguir um resultado positivo. Ponto. Se você não sobe na tribuna, você perde uma oportunidade de se destacar na advocacia. E não é só essa questão de trabalho. Tem uma questão mercantil, a gente vive disso. Claro. Professor, falando dessa parte de que a gente vive disso, toda sustentação oral deve ser feita? Todo processo que é submetido a julgamento, nós devemos sustentar? Essa pergunta... Tem algumas matérias, por exemplo, despejo por falta de pagamento, Diogo. Aí também, né? Não precisa. Mas a gente tem que tomar cuidado. Tem alguns defeitos que atrapalham o orador. Um deles é a soberba. E o que vem a ser a soberba na oratória? É você falar, não, eu sou o cara. Essa despejo por falta de pagamento, já ganhei 10, essa aí é mole. E aí você sentado leva uma bola nas costas, um 3-0, antes de você se dar conta. Então, essa avaliação é muito pessoal e particular. Eu hoje faço em todas porque eu sou contratado para fazer sustentação oral. Então, o cliente me escolhe para que eu possa fazer a sustentação oral. Mas se eu fosse avaliar isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu prefiro fazer, talvez não fazer 15 minutos, mas fazer, dizer, olha, eu só queria fazer um registro, é uma demanda bastante simples, é uma satisfação, e muito embora seja um tema extremamente conhecido dessa corte, eu primeiro não queria perder a oportunidade de encontrar com Vossas Excelências, que para mim é um prazer enorme. E a matéria é bastante simples, já foi reiteradamente examinada pela turma, um despejo de falta de pagamento, houve um recurso e a gente espera que... o que se espera é que a sentença seja mantida integralmente. Eu agradeço a oportunidade, cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, cumprimentando, inclusive, foi o aniversário de Vossa Excelência ontem, e é uma satisfação não só para mim, mas toda a comunidade jurídica do DF, saber que Vossa Excelência tem mais um ano de experiência. Muito obrigado, até logo, tchau. Pronto, mas você deu um recado de 1 minuto. Vamos lá, e processos que matéria já batida, perdido. Aí veio o papel do advogado. Sustenta não mesmo assim? Sustenta. Primeiro porque a corte ela é imutável, você pode mudar o entendimento. E aconteceu isso muito, né? Então, nós brigamos, questão dos honorários. Eu brigo por honorários há muitos anos, eu já brigava antes. O código antes falava de 10 a 20, ninguém dá 20. Por que o legislador falou de 10 a 20? É porque 10 é o ordinário e 20 é o extraordinário. Ninguém dá 20. Ninguém dá 20. Excepcionalmente, a gente consegue 12. O STJ dá 10% em cima do que a gente ganhou. Ou seja, dá 1%. Aumenta de 10 para 11. Ou seja, isso incomoda a magistratura. Honorários é uma questão que incomoda. Nós precisamos de uma alteração no código para conseguir, e ainda assim tem discussão. Então, vá para a tribuna sim. O fato do relator, da corte entender de forma diferente não quer dizer que você não possa construir uma tese que seja inovadora. E você subir na tribuna, isso tem a ver com conhecimento. Você tem que saber se a corte pensa do mesmo jeito ou não, se o relator tem a mesma posição ou não. E não mencionar o acórdão ou o julgado do relator que é contra seus interesses não vai lhe ajudar em nada. Pelo contrário, ele lembra. Então você tem que dizer, olha, muito embora Vossa Excelência, no caso tal paradigma, Vossa Excelência tenha entendido de forma diversa, eu gostaria muito de chamar a atenção do douto magistrado, cuja capacidade e inteligência são reconhecidas em nossa corte, que neste caso específico a situação é um pouco distinta. Veja bem, Vossa Excelência analisou assim, e eu peço que se faça a avaliação de uma forma diferente. Ou seja, o direito ele permite que você discuta isso. Você encontra grandes advogados se debatendo sobre um mesmo tema com ideias diametralmente opostas.
e de forma republicana. Ou seja, você não tem que ser chicaneiro, subir em qualquer hipótese. Não. Suba para registrar, para cumprimentar, para fazer um registro. Eu, às vezes, subo até sem processo para fazer o registro de um episódio, de uma posse, ou no falecimento, por exemplo, como Flávio Rostirola faleceu e era um grande amigo meu, eu subi na tribuna, eu não tinha nada, mas eu falei, olha, eu quero registrar, eu quero... E aí o presidente me definiu, eu fiz uma manifestação de registro quando o Flávio faleceu, que era importante, né? Esse destaque eu gosto bastante, assim, de não achar que subir a tribuna eles não sabem de alguma informação. Omitir informação, deixar de enfrentar uma informação que possa ser extremamente importante para o diálogo, porque eu trato a sustentação oral de uma maneira como se fosse um diálogo. Acreditar que você tem uma informação que eles não saibam, eu acredito que não vai lhe ajudar. Não. E o professor estava falando da perspectiva também mercantil, da perspectiva de um nicho, de uma maneira de advogar, que é a sustentação oral. Isso é um produto que você tem que oferecer na sua prateleira. Você, advogado, diz, olha, eu tenho um contrato master, que é o básico. Mas se você quiser, eu tenho um Master Plus. O Master Plus, eles dão a opção de memorial e sustentação. Este combo, pela nossa tabela da OABDF, representa R$14 mil. Aproximadamente isso. E aí o cliente assusta, falando, não, mas eu não tenho como pagar, eu já estou te pagando 14. Eu falo, não, mas eu não estou te pedindo para pagar isso. Você só vai pagar primeiro se você concordar e quando for necessário. E você vai pagar isso em 5 parcelas de 3 mil ou 3 parcelas de 5. Quando o processo for distribuído, eu vou distribuir os memoriais, quando houver sustentação, e aí você consegue agregar um valor ao seu produto que poucos advogados têm. É de você saber que você está sendo bem representado. Perdão, que você está sendo bem representado. Que a pessoa sabe que você vai até o último estágio para defender o interesse dele. E você oferece esse produto. Então, se você imaginar que nós temos uma média de 800 processos por semana sendo julgados no TJ, e você imaginar que são 2 partes, apelante e apelado, você tem 1.600 opções. Vezes 800... você tem 1.600 opções. Vezes 14 mil, você tem alguma coisa em torno de 100 milhões de reais postos na mesa ao longo de um ano. Você fala, você está exagerando. Então tá bom. Vamos tirar 90% de exagero. Eu sou de fato um pouco exagerado. Mas vamos tirar 90%? 10%. Vamos deixar 10%. 10 milhões. Quem é que está botando a mão nesse dinheiro? Quem é que vai partilhar isso? Ou seja, a gente não pode esquecer, a nossa atividade é uma atividade mercantil. Há que se fazer isso de forma correta, sóbria, republicana, sem dúvida nenhuma. Mas a própria tabela prevê. E você combina com o seu cliente. Diz, olha, quando houver a sustentação oral, eu vou fazer a sustentação e você então vai pagar. Então está se perdendo uma oportunidade e poucos são os advogados que sustentam. A quantidade de processos julgados em pauta virtual é assustadora. E o que é a pauta virtual? A pauta virtual você não tem nenhuma ingerência. E eu acho muito pouco provável que todos os desembargadores consigam examinar todos os votos de todos os colegas na pauta virtual. Pode ser que examinem uma parte, mas não são todos. Ou seja, você permite que o teu processo fique na vala comum. E quando você pede para que saia da pauta virtual e venha para a pauta presencial, você tira da vala comum. Quando você faz a sustentação oral, você faz com que as pessoas percebam que é distinto. Mas não é só a sustentação oral que funciona é o combo. É o memorial com a sustentação. Por quê? Porque quando você entregar o memorial, você identifica o processo, você dá uma cara para o processo. Porque o processo eletrônico, ele é havaiana. Ele não solta tiro, ele não tem cheiro, não tem cor. É absolutamente inodoro. Todos são iguais. Antigamente, o processo tinha cor, era verde, branco. Aí você chegava para despachar com o magistrado, falei, excelência, aquele processo azul ali, ó, 2 apensos, tem um verde, tem um rosa. Aquele é o meu. Eu sabia onde é que estava no armário que estava. Isso. Não, hoje em dia não. Eu peguei pouco essa fase, mas peguei. Eu peguei de carregar. Outro dia eu vi carrinho. Eu vi no gabinete de desembargador os carrinhos que a gente tinha para carregar processo. Era isso. Isso não está em desuso, ninguém mais usa. Então, o processo digital ele é absolutamente igual. Ele está numa... Você falou de armário. Ele está num armário digital. Ele é absolutamente igual a qualquer outro. E como é que você muda isso? Dando cara ao processo. Quando você chegar desembargador, boa tarde, eu me chamo Diogo.
Você não vai chegar, e aí, pô, mano, velho? Tipo assim. Tipo assim, desembargador, tá me entendendo? Bate no ombro do cara. Não é assim. Quando você chegar para despachar, você fala, desembargador, muito boa tarde, meu nome é Diogo. Eu tô falando Diogo, mas eu sei que o Diogo faz isso, né? Meu nome é Eduardo, eu tô aqui representando os interesses da dona Maria num processo de uso capião. Eu fui vencido, mas eu gostaria que Vossa Excelência examinasse. Eu trago os argumentos aqui que justificam a reforma dessa decisão e queria pedir que Vossa Excelência pudesse examinar com mais cuidado. Isso tem que ser feito no primeiro momento, assim que o processo for distribuído. Não depois, porque quando ele pauta, ele já tem o voto pronto. Já tem o voto pronto. E aí você depois, quando ele já tiver pautado, aí você vai nos outros 2 vogais. Eu faço isso com os 2 vogais pessoalmente e com os outros 2 por e-mail. Eu não vou no 5. Os que ainda não tiveram compondo o quórum. Eventualmente podem compor o quórum. Mas eu os deixo preparados. Se houver extensão do quórum, pelo menos o memorial eles receberam. Não dá para visitar todos, mas os 3 tem que visitar. O relator 2 vezes, logo que distribui e depois quando pauta. E aí você tem que levar a fundamentação, procura julgados, descobre qual é a posição do relator, tenta estabelecer um contato e estabelecer uma relação simpática do relator com o seu processo. Isso você consegue com educação e gentileza. Porque se você chega lá de forma arrogante, se achando o rei da cocada, né, o último biscoito do pacote, o desembargador vai falar assim, ó, pega esse processo desse rapaz que esteve aqui comigo agora, deixa eu ver, deixa ele quieto, eu vou despachar depois, mas sem a mínima boa vontade. A gente não pode esquecer que são pessoas. Então, tem simpatias e antipatias, isso é óbvio. Agora, isso não significa dizer que você tem que ser subserviente, lambe-bota, não é isso. É tratar as pessoas com respeito. E não é só tratar o desembargador, é tratar todos. Então, exercício de gentileza você começa quando você acorda. É bom dia para o ascensorista, é bom dia para o motorista do Uber, é bom dia para o trocador do ônibus. O senhor está bem? É tratar todos bem indistintamente. Não é só tratar bem quem é superior a você e tratar mal quem é subordinado. É saber tratar todos bem. Isso é educação e gentileza. E aí você consegue estabelecer um canal que seja confiável. Pelo menos a pessoa vai ter a boa vontade de examinar seu processo com mais carinho. Então, o que eu não quero é despertar animosidade. Falar, nossa, o doutor Eduardo, esse cara é chato demais. Vou nem olhar, não quero nem receber. Doutor Eduardo é chato, bate no ombro da gente, cospe. Não vou receber, não gosto dele. Não, improcedente. Não vou dizer que isso acontece, não é isso. Mas o que você precisa... Você pode evitar. Se você puder evitar, é óbvio que você... O relator é corintiano. E aí você chega falando de São Paulo ou de Palmeiras. Então, sabe? Se você... Não fale de futebol. Se você sabe que ele é evangélico, não fale de alguma coisa que ofenda a crença dele. Eu, outro dia na tribuna, Diogo, a relatora era paulista. E a discussão se dava sobre a validade de uma escritura pública de reconhecimento de união estável. E ela não era verdadeira. Ela não retratava a verdade. E aí eu procurei saber, por ser a relatora paulista, eu fiquei preocupado que ela pudesse torcer para um determinado time, eu fui perguntar. Conhecimento. Aí disse, não, ela não torce. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei, essa escritura pública aqui é a mesma coisa que você ir ao cartório e lavrar uma escritura pública dizendo que o Palmeiras tem mundial. Porque todos nós sabemos que o Palmeiras não tem mundial. O fato de você lançar numa escritura pública que o Palmeiras tem mundial não vai fazer o Palmeiras detentor de um título mundial. É a mesma coisa que se cuida aqui. O fato de ter dito que eles eram casados não significa dizer que eles de fato eram. Não. Mas antes eu fui perguntar, porque claro, se ela fosse Palmeiras, por que eu ia usar esse exemplo? Para provocá-la. Porque isso para a torcida do Palmeiras deve ser doído, sem dúvida. Com toda certeza. Professor, pensando na trajetória, eu sei que tem muita gente escutando e dizendo o seguinte, até porque eu, com meus 10 anos de advocacia, eu já escuto isso, o professor deve escutar muito. Ah, professor, mas hoje é fácil para o professor dizer isso porque todo mundo já conhece, já tem credibilidade, já tem autoridade, já tem... E eu sei que esse é um espaço que as pessoas se colocam como subterfúgio para evitar.
que a gente pode fazer para essa pessoa não se distanciar e sim se aproximar de nós? Ela tem que acreditar primeiro na sua própria capacidade. Segundo, eu e você não chegamos onde a gente está ontem. Isso é fruto de uma trajetória. Trajetória, como o próprio nome já diz, é um trajeto que foi percorrido ao longo do tempo. Outro dia me perguntaram, como é que eu faço para... Eu falei, dê tempo ao tempo. Construa a sua imagem de autoridade. Eu respondo, o que eu faço? Faça. Isso tem que começar. Faça. Tem que começar. Comece a fazer isso e construir. Eu conheço todos os 48 esmagadores do TJ, conheço grande parte dos ministros do STJ. Mas isso não é fruto do acaso. Isso é ao longo de muito tempo, de muito estudo, de convivência. Ou seja, eu sei quem são as pessoas, eu as conheço. E é muito mais fácil para você conversar com pessoas que você conhece. Com certeza. Agora, o fato de conhecer, primeiro, não garante que você vai ter resultado positivo. Isso não é garantia de nada. Mas facilita, isso é normal. Se você vai falar num ambiente que não lhe é conhecido, você tem mais dificuldade. Isso é natural. Agora, se você sabe quem são as pessoas, sabem que tipo de fé professam, que time torcem, o dia do aniversário, você consegue trabalhar isso melhor. Essas variáveis precisam ser trabalhadas. E isso é importante. Medo, todo mundo tem. Isso é natural. Mas o que a gente tem que ainda sente frio na barriga para fazer alguma sustentação oral? Eu sou muito ansioso, sabe, Diogo? Então, eu sinto frio na barriga, sim. Não pela perspectiva, mas para conseguir o resultado positivo. Eu quero muito ganhar, eu gosto de ganhar. Para mim, eu imagino que o dia que o professor parar de sentir o frio na barriga, eu paro de fazer. Para. Uma vez nós fizemos uma parceria com o ministro Atos Guzmão e ele já falecido, gaúcho, e aí eu perguntei, o senhor ainda gosta? Ele disse, é o dia que eu deixar de gostar, se eu sentir esse frio na barriga, porque eu perdi a vontade de advogar. Eu ainda tenho a vontade de ganhar, não gosto de perder. A gente gosta de ganhar, né? De fazer prevalecer os nossos argumentos, ou ver os nossos argumentos prevalecentes em relação do nosso colega advogado. Mas o medo é natural. Então, o que você tem que ter percepção? Primeiro, se você sentir medo, enfrente. Os sinais exteriores do medo, eles não são visíveis. Suor na mão, você não percebe. Frio na barriga. Olha, você está com frio na barriga, eu estou vendo aqui. Não existe isso. Então, você tem que ter essa crença, essa percepção, conhecimento. Segundo, você precisa saber que ninguém sabia o que você ia dizer. Então não existe discurso perfeito. Faça o seu melhor, sempre. Mas nunca sai do jeito que você planejou. Sempre tem alguma coisa que você deixa ou alguma coisa que você acrescenta. Até porque, se você está na tribuna, você pode aproveitar um fato ocorrido naquele momento e trazer engajamento para o seu discurso. Por isso que eu acredito que a sustentação oral e os nossos discursos como um todo não podem ser rígidos. Eles têm que ter a permissão, muitas vezes, por exemplo, sustentação oral em outro estado, eu gosto muito e aprendi isso com o César, é de chegar no estado e, dependendo, saber algo curioso que aconteceu naquela semana. Alguma data, alguma informação, porque é isso que vai me fazer com uma pessoa de fora chegar lá e me aproximar de quem está recebendo a minha oralidade. Sim, e falar da cidade, elogiar. Agora, sempre que a gente fizer isso, eu sempre peço assim, a gente tem que ser genuíno e verdadeiro. Total. Se você vai elogiar, elogie com o coração. Faça isso de forma emocionada e mostre que você é verdadeiro. Se você não acredita e se você não acha a cidade bonita, não diga que satisfação está aqui nessa cidade linda, maravilhosa, e você está em Cubatão, diz que hoje está muito melhor, mas já foi uma cidade muito feia por conta do seu parque industrial. Mas se isso não é verdade, não diga. Mas se disser, transmita segurança verdadeira, seja genuíno naquilo que você fala. Porque senão você perde a credibilidade. E a credibilidade é o resultado de um trabalho sério, de dedicação ao longo do tempo. As pessoas me cobravam muito, e hoje o que eu sei é fruto muito da minha... Hoje eu estudo muito, mas é fruto da minha experiência, do meu conhecimento, do trabalho diário. Mas as pessoas dizem, você tem que ter um método, né? Você tem que ter um método de estudo. Eu falei, vocês têm razão, eu vou criar. E aí criei o CPTEC, são 5 letras, CPTEC. Conhecimento, C, preparo,
treino, emoção e credibilidade. Estas 5 letras mudam sua vida. Conhecimento, preparo, treino, emoção e credibilidade. Quando você subir na tribuna, faça isso de forma emocionada. A manifestação que eu tenho hoje, que eu postei hoje, é um TBT. E eu bato na tribuna, assim. Houve algum problema, já não lembro mais, alguém que fez uma bobagem na tribuna e eu subi, fiz a defesa da advocacia e do respeito que a gente tinha que ter pela corte, pela tribuna. Mas eu estava emocionado. Então, quando você falar, mostre emoção, mostre envolvimento, mostre verdade. Não adianta você subir e as pessoas olharem para você e falar, que mentiroso. Então, faça contato visual, trate as pessoas pelo nome. Trate-as com respeito e com educação. No tribunal, eu trato com respeito, não só no tribunal, mas no tribunal eu trato com respeito não só os desembargadores, mas eu trato com respeito os garçons, os seguranças, os vigilantes e as faxineiras. Todos sabem meu nome e todos me tratam por Eduardo. Eu sempre tratei a todos bem. E sempre os cumprimento. Esse mundo invisível, eu sempre fiz questão de cumprimentá-los. Em todas as minhas campanhas para desembargador, e eu tive muito próximo 2 vezes, essa turma torcia por mim. Talvez por falta de opção, mas era o único advogado que eles conheciam, que eles tratavam de ali e continuam tratando. Acham que eu ainda vou ao tribunal, esse sonho já está abandonado. Mas eles me chamam de Eduardo, eu sempre dei essa liberdade, eu nunca me incomodei. Não precisa chamar de doutor Eduardo. E eu sempre os tratei com respeito e com consideração. Então, isso você constrói ao longo do tempo. Não é uma coisa você chegar, eu vou num tribunal que eu nunca fui, Salvador, e você achar que as pessoas vão te respeitar. Mas o dia que você for lá, faça isso. Saiba de uma particularidade do tribunal, saiba de uma particularidade da cidade de Salvador, conheça o quórum, saiba de onde veio, se é do 5º, se é do MP ou da advocacia, saiba se o magistrado é magistrado de carreira, onde ele nasceu, se puder saber, a sua cidade. Então, são detalhes importantíssimos. Eu falo muito assim, eu já usei isso, disse, olha, no nosso tribunal aqui nós temos desembargadores dos mais diversos lugares do Brasil. E houve uma oportunidade que nós tínhamos um de cada estado. Você mostrar esse caldo cultural importante. Eu já fiz sustentação de quórum é só formado de mulheres, o que é uma excepcionalidade. Eram 3 mulheres. Eu falei, isso para mim é um episódio extremamente marcante e relevante, né? Mostra a importância e o papel da mulher, não só dentro do Poder Judiciário, mas dentro da nossa sociedade, tem que ser valorizado. Então esses detalhes todos precisam ser percebidos e ser utilizados a seu favor. Mas sempre que você subir na tribuna, faça de forma emocionada, mostrando envolvimento e mostrando que você acredita mais do que ninguém naquela causa. Isso é fundamental. Professor, tem algo que em outros tempos você já acreditou que era uma virtude que hoje não acredita mais, no que se refere à comunicação e oratória? Diogo. Eu adoro fazer essa pergunta para pessoas que eu dei como referência. Eu acho o seguinte, falar alto não é garantia de autoridade. Eu já acreditei que às vezes, logo no início, que você falar alto podia te transmitir mais autoridade. Isso não é verdade. Então, não quer dizer nada. Você pode falar, e essa é uma das técnicas de oratória, você tem que saber modular a sua voz de forma com que as pessoas prestem atenção e fique mais palatável ao ouvido. Não seja monotônico. Não. Se você gritar muito o tempo todo, você vai ficar desagradável. As pessoas... E eu acho que o grande segredo da oratória, Diogo, é a moderação. É a moderação nos gestos, é a moderação no tom, é a moderação na velocidade. Se você falar muito devagar, as pessoas vão dormir. Se você falar muito rápido, ninguém vai prestar atenção. Modere. É claro que você pode acelerar e desacelerar de acordo com a necessidade para dar musicalidade. Você aumenta o tom, abaixa o tom. Fala mais alto, fala mais baixo. Mais rápido, mais lento. Para que as pessoas possam prestar atenção em você. E não se preocupe se você eventualmente esquecer alguma coisa. Primeiro, aquilo que a gente já falou. Ninguém sabia o que você diria. Segundo, se você esquecer e isso for fundamental, tem uma técnica que ensina você primeiro. Pare, tome um copo d'água, tente se lembrar. Repita a última frase que você disse com outra entonação.
Se nem assim funcionar, peça desculpa, diga que há um ponto fundamental e importante que você tinha que ter trazido, mas que no momento lhe foge, mas que você se compromete com a turma jogadora de antes do final da sua fala, trazer o conhecimento do público. Se você conseguir superar essa dificuldade e não lembrar, provavelmente ninguém lembra que você assumiu esse compromisso. Mas não assustado e não premido pela necessidade de você trazer aquele pensamento, pode ser que antes do final você consiga se lembrar. E aí você cita. Mas se não lembrar e tocar em frente e fizer uma sustentação que seja digna de registro memorável, ninguém vai lembrar que você esqueceu de dizer. E só você sabia o que você tinha que dizer. Então, não trave, não permita que isso aconteça. Mas pare, respire, beba um copo d'água, retroceda e tente trazer de novo a lembrança o que você falava. Se isso não funcionar, peça desculpa e toque em frente. Mudando a pergunta e invertendo a ordem, tem algo que o professor já acreditou que não era virtude e hoje tem como uma virtude absoluta dentro de uma oratória de uma comunicação, na advocacia? Diogo, eu vou te ser muito franco. Eu construí isso a partir de crenças básicas daquilo que a gente traz de dentro de casa, de educação, respeito, elegância, gentileza. E eu sempre fui muito assim. Quando eu era estagiário, eu chegava no tribunal e eu levava uma caixinha de bis. Muito bom. E eu abria a caixinha de bis assim, e aí eu comia eu adoro bis. E é feio a gente comer sem oferecer para os outros. E eu falava, você aceita? E eu adoçava a boca de quem me atendia. Guardadas as devidas proporções, hoje meu objetivo é adoçar o coração das pessoas. As pessoas podem, Maya Angelou, que nos ensinou, a gente pode fazer coisas com que as pessoas esqueçam, dizer coisas e as pessoas não prestarem atenção, mas as pessoas vão lembrar de como você tocou no coração delas. E é este o objetivo de um grande orador. Fazer com que você possa tocar no coração das pessoas e transformar a vida e fazer com que as pessoas se lembrem daquilo que você disse. Não seja mais um. Então, quando a gente falou daqueles colegas no STF, a gente lembra do mal feito, mas não do que eles disseram. E tem um outro exemplo, uma grande acadêmica paulista que foi ao STF e tratou o ministro por você e o ministro a repreendeu. A gente não lembra do que ela falou, mas a gente lembra do mal feito. Então, quando você subir na tribuna, esteja preparado para fazer a diferença e para tocar no coração das pessoas. Esse é o objetivo do grande orador, da grande oradora. E eu sinto muita falta, muito embora, é curioso, Diogo, nós tenhamos hoje uma grande maioria de mulheres, né? Nós temos mais mulheres do que homens na advocacia. A quantidade de mulheres que sobem na tribuna é menor do que a quantidade de homens. E isso, para mim, é inexplicável. Primeiro, porque as mulheres têm uma grande, sem dúvida nenhuma, e eu gosto muito de parcerias com mulheres, porque pensam de forma diferente, né? Pensam fora dessa caixinha masculina e conseguem raciocinar e apresentar as ideias de uma forma diferente que os homens apresentam. E eu sinto falta de grandes mulheres oradoras. Isso faz muita falta. E a gente precisa permitir que mais advogados, e em especial advogadas, subam na tribuna e aprendam a fazer isso. Então não tem nada de excepcional, nada do que se disse, nada do que eu tenho para ensinar é diferente daquilo que você já não tem ouvido. E eu aprendi que você pode fazer isso da tribuna, levar um bis para cada um dos desembargadores e adoçar a boca. E, na verdade, o que a gente quer é tocar o coração e adoçar os ouvidos. E a gente consegue isso com educação, gentileza, emoção, transmitindo credibilidade. É fundamental para qualquer orador saber se portar com ética. As pessoas precisam acreditar em você e naquilo que você diz e naquilo que você pensa. Não adianta nada você postar nas redes sociais, sextou com uma garrafa, né? E sábado e domingo ser mamado, bêbado, e na segunda-feira você... Não adianta. Você tem que manter um padrão. É claro que você pode. Isso aqui não estou dizendo que você não deve, não é isso. Mas você tem que ter um comportamento que seja minimamente adequado àquilo que você pretende. Então, se você espera sucesso e reconhecimento dentro da profissão, não pense você que o sextou com uma garrafa de champanhe e sábado e domingo na lancha
que isso vai te ajudar. Não vai te ajudar. Quer fazer, faça, mas também não divulgue. Ou não divulgue todo final de semana. Professor, pegando esse gancho da rede social, e nós estávamos conversando aqui, eu, o senhor e o Enoque, a respeito da rede social, e eu falei para o Enoque que muito me surpreende o professor, com a experiência que tem, ser tão engajado na rede social. Muito me surpreende por uma questão prática, né? De experiência, E é curioso porque, apesar de ser da advocacia raiz, digamos assim, o professor se adaptou muito rápido. Teve uma capacidade de adaptação, e aqui fica meu elogio absurdo e gigantesco ao senhor, porque de fato tem uma presença muito forte na rede social, com conteúdo vasto, um conteúdo muito qualificado. E eu quero que o professor fale rapidamente sobre isso, porque para o advogado, o que eu acredito? Para o advogado, e a gente tem o senso da advocacia, que tenta retratar um pouco da nossa advocacia, a sustentação oral talvez esteja um pouco distante, em que pese nós acreditamos que isso não deveria ser uma percepção do advogado. Mas, ao mesmo tempo, a rede social está na mão. Como que a rede social, uma boa oratória de rede social, pode potencializar a carreira de um advogado? O professor, que em tese não precisaria usar, hoje tem a percepção clara e gigantesca de que precisa sim usar. Sem dúvida nenhuma. Eu sou um dinossauro do direito, né? Quem dizia isso era meu querido amigo Juliano, que nos deixou precocemente. E muitos dos meus colegas sucumbiram, se perderam ao longo do tempo por conta das inovações tecnológicas. É curioso, Diogo, o meu vô, teu vô, meu pai, teu pai, as coisas aconteciam a cada 50 anos, as modificações aconteciam a cada 50 anos. O que eu estou dizendo com isso? A máquina de escrever que eu aprendi a escrever, meu vô usou. Meu filho não conhece máquina de escrever elétrica, ele conhece computador. A cada 5 anos você tem hoje uma grande transformação tecnológica. Então, se eu quisesse permanecer no mercado, eu tinha que me adaptar. Isso foi a forceps, porque o Poder Judiciário nos disse um determinado dia o seguinte: a partir de amanhã é PJE, virem-se. E eu tive que aprender. Antigamente se dizia quem era visto é lembrado. Hoje em dia, mas não existia Facebook, Orkut, Instagram, não existia nada disso. Batiam na sua porta para poder ser seu cliente. Você tinha que correr atrás. Hoje em dia a rede social é Facebook, Instagram, que permitem que você seja visto. E eu percebi que isso era importante. E não bastasse isso, eu quis compartilhar também com os meus colegas, com as minhas colegas advogadas, algumas ferramentas básicas e mostrar a importância da oratória para a transformação da sua advocacia e também da sua vida. E com o tempo eu acabei virando uma referência também em questões pessoais e particulares. Eu dou dicas e falo para a jovem advocacia da importância de você adotar essa ou aquela postura. Fica funcionando assim como um tio ou um vô, né? Mais velho. Eu cheguei a 60 anos, graças a Deus, espero daqui a 20 anos eu e você, a gente voltar a fazer um podcast rememorando esse. E a vida hoje muda muito rapidamente, a gente tem que ser muito adaptável. É o que a gente tem. E a gente tem que saber trabalhar de uma forma adequada com Instagram, com WhatsApp, com todo tipo de ferramenta à nossa disposição. Mas, naquilo que diz respeito à oratória, e as pessoas falam assim, agora ChatGPT. Eu falei, pede para fazer uma sustentação oral. Qual foi a última vez que você viu o ChatGPT subindo na tribuna? Então, quando a gente falou de nicho, percebam vocês, hoje o STF e o STJ já usam inteligência artificial. Isso. Já vem com uma determinação do CNJ agora. Isso. Muitos advogados usam, né, e fazem peças utilizando o ChatGPT ou um outro tipo de inteligência artificial. Mas sustentação oral, me desculpa, não vai ser um nicho que vai ser atingido nem agora, nem nos próximos 5, 10 ou 15 anos. Ou seja, para aqueles que gostam, vocês vão poder compartilhar comigo. Para que os que não gostam, eu sinto muito, mas vocês vão continuar me vendo na tribuna nos próximos 20, 30 anos, se Deus quiser. Nem que seja carregado por 2 estagiários ou por uma dupla de estagiários,
mas eu quero estar na tribuna até os meus 90 anos e, se possível, com saúde e falando coisas que sejam pertinentes e menos bobagem. E Deus queira que nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas, atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas e, de alguma maneira, eu possa continuar me inspirando no professor, tendo o professor como referência, Obrigado. como auxílio da advocacia. E é curioso, assim, porque, e aí é uma confissão a quem está em casa, eu há muitos anos acompanho o professor e temos muitos amigos em comum. E eu falei, será que se eu convidar o professor para ir pro podcast, ele vai? E aí fica a minha referência. Eu falei, eu vou mandar mensagem, como um bom comunicador que sou, vou mandar mensagem, o máximo que vai acontecer é o professor dizer que não tem disponibilidade. E prontamente o professor disse, vamos. Peguei o contato pelo WhatsApp, já começamos, já marcamos, tudo organizado, o professor veio, tivemos problemas técnicos aqui, ficamos batendo papo. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes aquilo que é distante para nós, mas não para a pessoa que a gente acredita que está distante de nós. O professor está próximo de nós. Muitas vezes a gente não acessa porque a gente não quer acessar e a gente não se comunica. Ou seja, você que está aí escutando-nos, você pode acessar pessoas que estão pertíssimo de você, que podem ser referência, que podem te dar uma palavra que pode mudar a tua carreira. Eu tive a honra e o agradecimento que eu faço sempre ao César Brito por ter convivido e aprendido com ele no dia a dia, desde o dia em que ele tira os pés do sapato e anda descalço no escritório, até o dia que nós vamos para a sustentação oral. Então, professor, agradeço demais a humildade de estar aqui, um jovem advogado que eu ainda me considero, de ter compartilhado, trocado e ter tido a possibilidade de fazer as perguntas que eu queria, no tempo que eu queria, e o professor não limitou nada. Diogo, é o seguinte, eu tenho a perfeita noção de que eu não sou melhor do que ninguém. Não sou pior do que ninguém. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Ter esse conhecimento e não poder compartilhar é de um egoísmo enorme. E eu não acumulei isso por acaso. Eu acho que a gente tem por obrigação poder compartilhar isso com os nossos colegas advogados e fazer isso da melhor forma possível. E eu não me incomodo e nunca pensei em não aceitar o seu convite, muito embora a gente não se conhecesse, mas a gente tinha um contato com a rede social e isso é o suficiente. Então é uma oportunidade, para mim é uma satisfação muito grande. Eu nunca pensei, imaginei que eu poderia recusar um convite dessa natureza. E sempre sou muito disponível nas redes sociais. Primeiro porque se você oportuniza, você faz com que as pessoas se aproximem sim de você. Então você tem que estar disponível a esse tipo. Não adianta você achar que você está em exposição e ninguém vai lhe atingir. Ou seja, você... Não, eu só quero a parte boa, eu só quero eu não quero os elogios. Eu não quero me aproximar, não quero que ninguém se aproxime de mim. Então saia das redes sociais. Então quando eu assumi a posição de querer me manifestar, hoje eu tenho quase 35 mil seguidores, e são todos amigos, nenhum comprado, todos foram adquiridos ao longo do tempo, com muito custo, não é fácil chegar, você sabe que é custoso. Então, eu estou disponível a quem quer que seja. As pessoas me perguntam, eu respondo. Se eu não souber, eu digo que não sei, procuro saber para atender. E fiz amigos assim, como você. E não me incomodo de forma nenhuma, não que isso seja ônus, como seja não é isso. Mas é a prova de que a gente precisa sim se expor, e quem quiser se expor tem que aceitar que isso é uma necessidade. Você tem que compartilhar com as pessoas, sim. Ou então saia das redes sociais. E na advocacia, se você sair das redes sociais, você saiu da advocacia por completo. Foi uma satisfação muito grande. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Obrigado. Satisfação enorme conhecê-lo pessoalmente. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Advogado, como está a sua comunicação e sua oratória?